nesta noite toda especial. Vamos orar a Deus? Fecha teus olhos. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de estarmos diante da Tua Palavra. Amém. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Amém. Obrigado, Senhor Deus, porque essa luz tem brilhado na vida de cada um de nós aqui e tem operado, Senhor Deus, para a nossa salvação. Amém. Nesta noite, Pai, nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Amém. Suplicando, Senhor Deus, o abraço do reino dos céus em nossa vida. Amém. Para que possamos ser abençoados pelo Teu poder. Amém. Fala, por favor, Senhor, ao nosso coração. Amém. Toca-nos com o toque da benevolência divina. Amém. Que a Tua bênção e a certeza da salvação em Jesus Cristo seja presente em nosso coração, Senhor. Amém. Agora, Senhor, que nós possamos ter o nosso coração aberto, perdoado por Ti, para receber o Teu Evangelho, que tão somente o Teu Espírito Santo fale a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Que bom que você está aqui nesta noite conosco. Que bom que você veio à nossa igreja. Eu quero agradecer a Alice Camilo, que tem um ministério lindo de mais de 10 anos de trabalho, com quantos CDs, Alice? 6 CDs gravados. E o seu esposo Kleber me acompanha. A gente tem feito um trabalho junto já há muito tempo, pela graça de Deus. Eu quero agradecer o grupo de louvor e a você, amigo, que nos visita. Posso fazer uma pergunta aqui ao meu auditório? Quantos são amigos que estão vindo pela primeira vez aqui em nossa igreja nesta noite? Posso ver a sua mão? Que Deus abençoe você, sinta-se bem de nós. Que bom que você está aqui. Vamos à palavra de Deus. Eu tenho certeza que a palavra de Deus tem um lugar muito especial no seu coração, no meu coração. Então eu quero desafiar você a compartilhar a palavra de Deus. Se você trouxe a Bíblia, eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo. Se você não a trouxe, não há problema, eu vou ler para você. Se você está acessando a nossa igreja pela página, pela internet, se você tem uma Bíblia, abra conosco. Se você não tem, eu vou ler para você, tá certo? Vamos lá. Há uma história maravilhosa no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, Antigo Testamento. Se você tem a Bíblia, abra. Se não, vou ler para você. Venha comigo. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou os seus mensageiros a Elias, dizendo: assim façam-se os deuses como lhe aprover, se amanhã eu não fizer com a tua vida como fizeste com a deles. 1 Reis capítulo 19, verso 3. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida, e quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou e assentou-se debaixo de um cimo e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Deitando-se, dormiu debaixo de um cimo. De súbito um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te, come. E ele olhou e viu, na cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou a segunda vez, lhe tocou e disse: levanta-te e come, pois o caminho é longo. Verso 8. Levantou-se e comeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e veio a palavra do Senhor dizendo: que faz aqui, Elias? Verso 10. Respondeu ele: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram os teus altares, derrubaram os teus altares, deixaram a aliança, mataram os profetas à espada, só fiquei eu, então tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora, põe-te perante a face do Senhor, pois ele vai passar. E então um grande e forte vento fendeu e despedaçou as pedras diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz calma e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto na capa, saiu e pôs-se à porta da caverna. Então lhe veio a voz do Senhor que dizia: que faz aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu. E agora estão tentando matar-me também. Verso 15. Disse-lhe o Senhor: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, unge Hazael rei sobre a Síria. E último verso agora: e a Jeú filho de Ensino ungirás rei de Israel, assim bem como a Eliseu filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Somente 10. Você conhece essa história? Olha quem foi Elias.
Elias é um profeta muito especial de Deus. A Bíblia Sagrada descreve a vida de um profeta muito especial. Elias é um profeta que, para algumas pessoas, elas dizem que ele subiu ao céu num carro de fogo. Você já ouviu falar sobre isso? Elias não subiu ao céu num carro de fogo, por favor. Não se engane. Eu não sei quem disse isso para você. Não está escrito isso na Bíblia. Não, pastor? Não. A Bíblia diz que desceu um carro de fogo do céu e um redemoinho levou Elias ao céu. Um redemoinho, um vento levou ele ao céu. Mas é comum a gente pensar que Elias subiu num carro de fogo ao céu, não é? Sabe por quê? Porque às vezes a gente lê a Bíblia sem prestar atenção nos seus detalhes. Vamos aos detalhes da Bíblia? Ontem eu contei a história da sua vida de uma outra história da Bíblia, lá relatado no Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Vocês estão craques, né? Mas hoje eu quero contar a sua história nesse texto. Querem ver como esse texto fala da sua vida? Eu não sei o seu nome. Eu pedi a alguns amigos que levantassem a mão aqui, e eu me sinto privilegiado de poder trazer a palavra de Deus para você, amigo que veio aqui na igreja nessa noite. Mas deixa eu dizer, eu não sei o seu nome, mas a história da sua vida eu sei através da Bíblia. Venha comigo. A Bíblia conta a história de Elias em um momento muito especial. Para a gente entender o capítulo 18, que eu acabei de ler para você, a gente precisa, sabe o quê? A gente precisa compreender alguma coisa que aconteceu antes. Então deixa eu pintar um quadro, o pano de fundo da história que eu quero falar para você. Quero nessa noite apresentar a história da vida de Elias, que é a sua história, no capítulo 19. Mas para entender o 19, vamos começar pelo 18. Eu não vou ler, apenas vou mencionar. O que acontecia? O povo de Israel era o povo de Deus. Ora, você é o povo de quem? Muito fraco. De quem? Ora, você é o Israel de Deus hoje. Você é o Israel de Deus. Ora, você está nessa terra para representar a Deus. Você é o representante de Deus. Amém? Amém. Deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Talvez você será a única Bíblia que alguém vai ler. Como assim, pastor? Talvez alguém vai olhar para você, conviver com você e vai descobrir o seu Deus através de você. Você é a Bíblia aberta diante das pessoas, porque você tem entrado em contato com a palavra de Deus. Sabe quem é você? Você é do povo de Deus. Amém. Ora, Elias vivia entre o povo de Deus. Mas o povo de Deus era governado por um rei. Seu nome era Acabe. Acabe era o rei de Israel. E sabe o que ele deveria fazer? Levar o povo de Israel para perto de Deus. Ora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você é povo de Deus, qual é a sua função nessa terra? Levar as pessoas para perto de quem? De Deus. Por exemplo, eu sou pai. Eu tenho 2 filhos. Qual é a minha função? Minha e da minha esposa de quem? De Deus. De Deus. E eu fico encantado, impressionado com alguns pais que não querem levar os filhos para perto de Deus. Você já viu isso? É impressionante. Por exemplo, os pais levam seus filhos para a escola. Por que levam seus filhos para a escola? Ah, para ter um futuro melhor, não é assim? Para que o futuro de seu filho possa ser maior e melhor. Agora, escuta. Se você leva seu filho para a escola, por que você não leva seu filho para Deus? Leva para Deus. Sabe por quê? Porque enquanto você tem o domínio, você deve levá-lo para Deus. Para quê? Para que ele aprenda a amar o seu Deus. Amém. Eu tenho 2 filhos. E agora eu queria que os pais que me ouvem ouvissem isso. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um garoto de 16 anos. Ontem eu contei a história dele. Aos 5 anos de idade o médico decretou a morte dele. Mas hoje ele tem 16 anos. Amém. Quando ele completou 8 anos, sabe o que eu fiz como pastor? Eu incentivei ele a entrar num tanque batismal. E ele desejava isso. E eu tive o privilégio de batizar meu filho com 8 anos de idade. Amém. Mas eu tenho uma filha. Ela tem 7 anos. E sabe o que ela está pedindo? Pai, eu quero me batizar. E em setembro ela vai fazer 8 anos. E hoje eu marquei como pastor dela. Eu não sou pastor dela. Eu sou pai. Ela frequenta uma das nossas igrejas. E hoje eu marquei como pastor dela o batismo dela no mês de setembro. Eu vou batizar, ela vai fazer 8 anos. Pais, olha aqui, pastor. Quando é que você vai levar seu filho ao batismo?
Ah, pastor, ele é meio mal criado, ele fala algumas coisas de criança. Escuta, você não quer que seu filho de 8, 9 anos tenha atitude de adulto, né? Ele não é adulto em miniatura. Leve seu filho e sua filha para Deus. Ontem eu fiquei impressionado quantos jovens vieram na frente para tomar uma decisão. E sabe o que eu ouvi falar? Eu vou dizer para você. Que tem pais que disseram assim: não vai ainda, é muito cedo. Misericórdia, leve seus filhos para Deus, entre com seu filho, com a sua filha, não tem quantos mal. Sabe quando? Quarta-feira à noite agora, sexta-feira à noite, vai ser uma festa. Para quem você vai levar seu filho? Para quem? Leve para Deus. Leve para Deus. Que privilégio. Eu estou sonhando com esse CD, poder entrar com a minha filha, quando ela completar 8 anos, não tem quantos mal. Eu quero desafiar você, leve seu filho para Deus. Elias vivia no meio do povo de Israel. Só que o rei de Israel, que deveria levar o povo para Deus, sabe quando ele levou? Ele teve outras intenções. Ao invés de levar o povo para Deus, Acabe deveria governar o reino de Israel e levar o povo de Israel para Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele se casou com uma moça chamada Jezabel. Você já ouviu essa história? Jezabel era filha de um sacerdote sidônio chamado Etibal. Sabe o que esse sacerdote fazia? Ele levava o povo a adorar um Deus chamado Baal. Baal era um ídolo. Há muitos seres humanos materializando o Deus do céu, quando importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas parece que seres humanos querem materializar a divindade quando ela é espírito para nós. Adore a Deus em espírito e verdade. O povo de Israel estava perto de Deus, mas Acabe levou o povo de Israel para longe de Deus. Ele casa com Jezabel. Jezabel adorava Baal. E sabe o que ela faz? Ao invés de Acabe levar o Deus do céu para Jezabel, Jezabel traz o Deus dela para o povo de Israel. E aonde tinha altar para o Deus do céu, o que é que colocaram? Altar para um Deus chamado Baal. E sabe o que eles faziam com as crianças? Ao invés de dedicar as crianças para o Deus do céu, eles dedicavam para Baal. Tinha pai e mãe que tomava bebê de colo e matava o bebê diante de Baal como sacrifício. E você olha para mim e diz assim: pastor, isso é loucura. É verdade que é uma loucura. Mas se você quer ver uma tendência nos dias de hoje, é não dedicar seu filho a Deus. As pessoas têm coragem de dedicar os filhos para tantas coisas, para os estudos, para o ensino, para o conhecimento, quando deveriam levar seus filhos para quem? Para Deus. Ora, não é cedo, é hora de dedicar nossos filhos para Deus, é hora de nós entregarmos a nossa família para Deus, é hora de nós colocarmos a nossa família no altar de Deus. No mundo de tanta idolatria que nós vivemos, está na hora de as famílias levantar a sua cabeça e colocar a sua família diante do altar de Deus, o único que pode abençoar. O que fez Acabe? Ora, Acabe trouxe o Deus dos sidônios, que não era Deus para ser o Deus daquele povo. E o povo abandonou o Deus do céu e começou a adorar a quem? A Baal. Agora escuta, presta atenção. Você já viu alguém dizer que Deus amaldiçoou seus filhos? Eu acho que você já ouviu. Já ouviu alguém dizer assim: olha, está acontecendo isso porque Deus está te amaldiçoando? Escuta, será que Deus amaldiçoou seus filhos? Vou lhe provar que não. Aquele povo de Israel abandonou a adoração ao Deus do céu, passou a adorar um Deus criado pelos seres humanos, e Deus não amaldiçoou eles. Sabe o que Deus fez? Deus apenas deixou de abençoar. Por quê? Porque por 3 anos e meio não caiu uma gota sequer de água do céu. Você já imaginou uma seca? O povo de Israel abandonou a Deus. Deus não amaldiçoou. Deus não tem por que amaldiçoar seus filhos. Deus não precisa amaldiçoar você. Agora deixa eu dizer uma coisa: coisa terrível é se você perder a bênção. Você não precisa ser amaldiçoado. Você é muito pequeno, nós somos muito pequenos. Deus é muito grandioso para nos amaldiçoar. Agora deixa eu dizer, você pode reter a bênção, deixar de receber a bênção. Por que o povo de Israel deixou de receber a bênção? Porque deixou de adorar o Deus do céu e escolheu adorar outro Deus. Deus não amaldiçoou aquele povo. Sabe o que Deus fez? Reteve a bênção. No que? Não caiu uma gota de chuva por 3 anos e meio. Você imagina a agonia sem chuva? Você pode imaginar uma família que não vai ao altar de Deus, que não dedica a sua vida a Deus, deixa de receber a bênção de Deus. Deus não vai amaldiçoar nenhum de vocês. Mas já imaginou você perder a bênção?
ia no altar do Senhor, na sua família, sabe para quê? Para que Deus derrame chuveiros de bênçãos sobre a tua casa. Amém. Chuva de bênçãos sobre você. Amém. Mas Acabe fechou a mão de Deus, sabe por quê? Porque ele passou a levar o povo a adorar a Baal e não caía uma chuva sequer. E foi nessa circunstância que aparece o profeta Elias. E ele faz uma pergunta: até quando vocês vão adorar meus deuses? Se Baal é Deus, siga Baal. Mas se Baal não é Deus, abandone a Baal e siga o Deus do céu. Foi meio essa circunstância, quando o povo tinha abandonado o Deus do céu e adorava Baal, é que Acabe faz um desafio em cima de um monte chamado Carmelo. E no Monte Carmelo vem 450 profetas de Baal. 450. Elias é o único profeta de Deus. E ele vai ao Monte Carmelo com 450 profetas de Baal. E Elias, o único profeta de Deus. Sabe como as pessoas diziam para Elias quando ele vinha no meio do povo de Israel? Eles diziam assim: lá vem o perturbador. Lá vem o perturbador. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque quando a palavra de Deus é trazida a alguém que não quer seguir a palavra de Deus, parece que ela incomoda, não é? Sabe, há pessoas que se sentem incomodados. Quando Elias chegava no meio do povo de Israel, eles diziam assim: aí vem vindo o perturbador, porque ele vinha trazer a verdade. Escuta, quando a verdade dói, as pessoas se incomodam. Olha, pastor, eu preciso levar meu filho, mas eu estava segurando até agora o senhor veio me incomodar com isso? O Senhor veio me falar que eu tenho que levar meu filho e minha filha ao batismo? Eu vim perturbar você. Eu quero ser o perturbador de Israel aqui. Em nome de Jesus, para dizer: esse é o caminho. Abandone o caminho do erro. Leve seus filhos e sua família para Deus. Pastor, mas eu estou vindo aqui. Eu preciso voltar para a igreja. Eu preciso passar pelo batismo. E cada noite o Senhor insiste. O Senhor está me incomodando. Sabe por que eu estou incomodando você? Porque eu vim trazer a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que está tocando o teu coração, dizendo assim: mude o seu caminho. Ande pelo caminho do Senhor. Mas quando os seres humanos não querem andar pelo caminho do Senhor, a palavra passa a perturbar. Você entende? Quando Elias descia lá, eles estavam adorando Baal. E eles diziam assim: Elias, você é um perturbar. Porque o povo queria seguir a Baal e não Deus do céu. E foi nessa circunstância que ele disse: então tragam os profetas. E trouxeram 450 profetas de Baal, em cima de uma montanha chamada Carmelo. E ali no Monte Carmelo, Elias faz um desafio. Sabe qual é o desafio? Ele diz assim: montem aí um altar de sacrifício. E 450 profetas de Baal. E eles chamaram outros profetas de uma outra deusa que eles tinham, chamada Acera. 850 homens que adoravam um Deus que não era Deus. E eles fazem um desafio: se Baal é Deus, manda que desça fogo do céu sobre esse altar. E eles construíram um altar. E sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma marcha chamada manquejada. E eles andavam em volta do altar assim, ó. Davam um passo, todos se ajoelhavam, levantavam e gritavam. Davam um passo, todos se ajoelhavam, levantavam e gritavam. Gritavam para quem? Para Baal. Todos gritavam juntos. Você já foi a um culto onde todos gritam juntos? Era assim naqueles dias, porque era um culto de gritaria. E o povo todo gritava, e gritava, e gritava, e gritava. E Elias passou a somar do povo e dizia assim: grite mais alto. Talvez o seu Deus esteja dormindo, ou quem sabe foi viajar. Não é o volume da voz da multidão, é aquele que adora em espírito e verdade que alcançará a bênção do Senhor. Não é o volume da voz de todo mundo gritando junto, mas é uma oração silenciosa num quarto escondido que Deus ouve. Na intimidade do seu coração, quando você está bem pertinho de Deus, você não tem que ter volume de voz. Você tem que ter o coração aberto para abrir diante do altar do Senhor. E durante o dia inteiro eles andaram, gritaram, clamaram, chegaram ao ponto de rasgar as roupas, começaram a se machucar, se ferir, gritaram, e Baal não desceu. Por quê? Por quê? Não era o quê? Ele não desceu. Não era Deus. O que fez Elias? Fez um altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos que viriam futuramente. Esquartejou um animal, mandou jogar baldes de 60 litros de água em cima. E Elias disse assim ao Deus do céu. Ele disse que seu coração precisava de uma bênção. E naquele momento Deus
derrama uma bênção, o fogo desce do céu, queima todo o sacrifício. Posso te fazer uma pergunta? Algum dia você já sentiu Deus bem pertinho de você? Sim? Volte à galeria das suas memórias. Lembra um dia que você pediu uma bênção para Deus, muito especial, e Deus entendeu? Você lembra um dia que você estava na pior de todas as situações, você disse, meu Deus, só tu para me ajudar, e você sentiu a ajuda de Deus imediatamente? Lembra? Nós que somos pais, lembra quando a gente pediu um milagre para os nossos filhos, para a nossa filha? Eu trabalhava na cidade de Curitiba, uma ocasião. Meu filho estava queimando de febre quando eu cheguei do trabalho pregando. Eu prego todas as noites a palavra de Deus. Ontem eu cheguei em casa, era quase meia-noite. E eu tinha chegado em casa, era quase meia-noite. Quando cheguei, minha mulher estava cansada, tinha lutado o dia inteiro com aquela criança de febre. E ela disse, agora você cuida um pouquinho que eu vou descansar. Mas eu precisava acordar às 5 horas da manhã. E eu disse, deixa que eu cuido. E ela foi dormir, cansada de lutar com aquela criança de febre. E eu peguei aquele menino no colo, fui atrás da porta do quarto dele, me ajoelhei com ele no colo e ele estava queimando em febre. E eu disse, meu Deus, eu preciso da tua bênção, porque amanhã eu tenho que sair cedo. Me dá uma bênção agora. E eu senti a febre sair na hora. Amém. Você já pediu uma coisa assim para Deus e Deus te atendeu, lembra? Lembra de um milagre, um dia que você sentiu Deus bem pertinho de você? Assim foi com Elias. Naquele dia ele pediu para Deus uma bênção. Sabe o que aconteceu? Deus bem pertinho dele derramou uma bênção sobre ele e o Deus de Israel foi exaltado. Agora escuta, esse é o pano de fundo, o desenho pintado pelo pastor Cidral através da Bíblia para descrever o capítulo 19. E o que diz o capítulo 19? Acabe, o rei de Israel, fez saber a Jezabel tudo o que tinha acontecido naquele dia e como os profetas foram mortos. Todos aqueles profetas foram destruídos, eles eram falsos profetas. Parece que o mundo está cheio de falsos profetas, não está? Grita todo mundo junto. Só não ouve a voz de Deus através da palavra. E todos atormentados, não é mesmo? Sem o poder da palavra de Deus. Naquele dia, Elias sente o poder de Deus. Mas o capítulo 19 diz assim: no outro dia, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que havia acontecido e como Elias tinha matado os profetas à espada. E Jezabel disse assim: façam-se os deuses como lhe aprouver-se, amanhã eu não vou matar você, Elias. Jezabel disse assim: eu vou mandar matar você, Elias, você vai morrer. Eu vou mandar os soldados e você vai morrer. E quando Jezabel disse assim: diante de tudo o que aconteceu você vai morrer, sabe o que Elias teve? O que ele teve? O sentimento do inferno. Qual é o sentimento do inferno? Medo. Qual foi o primeiro sentimento que os seres humanos tiveram depois que pecaram? Adão e Eva viviam felizes no jardim do Éden. Eles viviam em paz. Mas quando pecaram, o Senhor veio no jardim para encontrar com eles e eles se esconderam. Depois o Senhor ir atrás dele, porque Deus sempre vai atrás de seus filhos. Deus sempre vai atrás de seus filhos para salvar seus filhos. E quando Adão e Eva se aproximaram de Jesus Cristo, do Senhor Deus, da Santíssima Divindade, o Senhor pergunta a eles o que aconteceu. E eles disseram, explicaram e disseram assim: nós tivemos o quê? Medo. Sabe tudo que Satanás quer fazer para nós? Fazer-nos sentir medo. Elias teve medo. Num dia ele estava bem pertinho de Deus, no outro dia ele teve medo. Escuta, um dia você recebeu uma bênção de Deus, e será que eu estou falando para você agora enfrentando medos na vida? Elias teve medo, e quando o medo invade nosso coração, tudo que era feliz se torna triste. Quando o medo invade nossa vida, aquilo que era bonito e florido se torna seco, morto. Elias teve medo, e quando o medo invade nossa vida, sabe o que a gente tem vontade? A gente tem vontade de sumir, desaparecer. Você já disse da vontade de sumir? Se abrisse um buraco eu queria cair dentro e desaparecer da frente de todo mundo. Elias teve medo. E sabe o que ele fez? Ele sumiu, desapareceu e ele foi para o deserto. Aquilo que não era deserto se tornou deserto. Quando o medo invade a nossa vida se torna um deserto. Quando o medo invade a nossa vida, o que era luz se torna escuridão. Tem-se medo do amanhã porque no futuro parecemos tão incerto. Elias teve medo e o que ele fez? Fugiu para salvar a sua própria pele, a sua vida. E aí ele fugiu, caminho de um dia pelo deserto. Caminhar com medo é caminhar pelo deserto.
O medo traz desertos para a nossa vida. O medo nos separa das pessoas que nós amamos, sabiam? O medo nos separa até mesmo dos nossos amigos. Medo de enfrentar a realidade da vida, e o diabo traz medo para com muito atrevimento, destruir a sua felicidade. Medo das drogas na vida dos filhos faz pais ficarem tristes. Medo das traições, medo da solidão, medo das decepções. Quando o diabo colocou aquilo tudo para Elias ter medo de querer a morte, o autor da vida desceu do reino dos céus e ficou do lado dele. A Bíblia diz que Jesus, o Senhor Deus, veio ali. E quando Jesus veio diante de Elias, ele trouxe duas coisas para Elias. Vocês lembram que ele trouxe? Pão e água. Elias estava deitado, mas as suas decepções eram muito grandes. Elias estava deitado, mas suas tristezas tomavam conta do coração dele. E o Senhor veio e acorda Elias. E quando o Senhor acorda Elias no meio das suas tristezas e decepções, o Senhor traz a ele duas coisas. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor traz pão e o quê? Água. Elias olha para o pão, olha para a água, vira para o outro lado e o quê? Escuta, quem é que tem vontade de comer quando tudo vai mal? Que gosto tem a comida quando você está triste? Algum dia alguém, para tentar fazer você feliz, sabendo que você estava triste, fez um prato de comida bem gostoso para você? E disse assim: olha, eu fiz o melhor, o mais gostoso que você gosta de comer. E você tentou comer essa comida, que gosto tinha? O que é saboroso quando a gente está triste, tem que gosto? O que você gosta de comer na hora da tristeza? Você não gosta de comer nada na hora da tristeza? Como desce a comida mais cheirosa, mais gostosa, mais bonita quando você está triste? Como desce na garganta? Desce sem sabor e arranhando, não é assim? Algum dia alguém fez um prato de comida bem gostoso, um bolo. Um bolo. Eu vou esquecer uma frase que eu disse essa semana aqui. Dinheiro não compra felicidade. Eu vi uma placa. Mas compra bolo. E você já viu alguém comer bolo estando triste? Quando come bolo fica feliz, não é? Agora escuta. Olha aqui. Presta atenção. Você já tentou comer uma coisa muito gostosa no meio da sua tristeza, no meio das lágrimas? É gostoso? Tem mesmo sabor? Não desce. Você dá uma garfada e diz assim: mas eu não quero. Melhor. Qual é o melhor pão que você já comeu na sua vida? Eu sei qual é o melhor pão que você já comeu na sua vida. Não é pão francês. Tem alguém que está dizendo assim: pastor, que cheirinho bom, pão francês com uma manteiga. Mas não é pão francês que eu quero falar. Qual é o melhor pão que você já comeu? Eu sei qual é o que você já comeu, o melhor. E você olha para o pastor e diz assim: pastor, tu não sabe. Eu sei. Eu sei qual é o melhor pão que você já comeu. Posso dizer para você? Sabe qual é o melhor pão que você já comeu? O pão que a sua mãe fez para você. Não é assim? Mata a saudade daquele pãozinho gostoso que a mãe fazia para a gente lá em casa. Lembra? Eu vivia numa família muito pobre. No fundo da minha casa tinha um forno de tijolos. Minha mãe enchia de lenha, amassava o pão, e ela fazia 7 pães, um pão para cada filho. E aí saía quentinho e a gente gostava de comer pão. Por que você gosta de comer pão? Com mel, com nata, com queijo, com manteiga, quentinho que derrete. A gente gostava muito de comer pão com puff, lá em Santa Catarina. Vocês nunca comeram? Não, a gente era muito pobre, não tinha nada para botar no meio, a gente fazia 2 fatias e fazia puff. Pão com puff. Puff, 2 fatias. Sem nada no meio.
pão é mais gostoso para você? O pão mais gostoso que você já comeu é um pão que alguém fez com muito amor, não é assim? E por isso eu mencionei o símbolo do amor, a mãe, o pai, talvez o seu esposo, talvez a sua esposa. Mas o pão mais gostoso é aquele que alguém faz com muito amor para nós, não é mesmo? Pensa, um capricho, um carinho. Agora vem aqui com o pastor. Pensa comigo. Quem é que fez aquele pão para Elias? Quem? Deus. Você pode imaginar como ele elaborou aquele pão? Com muito amor. E ele traz aquele pão delicioso para Elias. Mas ele traz também água para Elias. Elias está no deserto. E no deserto o que mata a sede não é refrigerante. A coisa que melhor mata a sede não tem gás, não tem cor, não tem cheiro. E ele traz água para Elias. De onde vem essa água? Do reino dos céus. De que padaria vem aquele pão? Da padaria celestial. Ele traz o pão e a água para Elias. E quando ele traz o pão e a água para Elias, Elias está tão deprimido, Elias está numa pior tão grande, que sabe o que ele faz? Ele olha para o pão, olha para a água, e ele não tem vontade nem de beber a água, muito menos de comer o pão. Deus compreende as tuas lutas. Ele sabe que no meio da tua angústia e da tua agonia você não quer beber a água e comer o pão. Aqui está o pão. Quantas vezes na angústia da sua vida você olhou para o pão chamado Bíblia Sagrada e disse assim: eu não tenho nem vontade de ler a Bíblia. Quantas vezes em meio à sua angústia você disse assim, olhou para a Bíblia e disse assim: eu não vou beber dessa água, eu estou sedento, eu estou desistindo, eu não quero mais saber de Deus, do seu pão e da sua água. Elias olhou para o pão, olhou para a água, sabe o que ele fez? Virou para o outro lado e o quê? Ele voltou a dormir. Mas a beleza do Evangelho, do pão e da água, é que o Senhor volta a Elias e não desiste de Elias. Quando Elias quer desistir de Deus, Deus não desiste de Elias. Se nessa noite estou falando para alguém que tem vontade de desistir de Deus, eu vim dizer para você que Deus não desiste de você. Ele não desiste de você. Elias volta, e o Senhor diz: volta Elias, acorda, você não entendeu bem. E Deus diz para ele assim: come o pão que você não quer comer, bebe água. Sabe por quê? Porque você tem deserto diante de você, e se você não comer o pão e beber água, você vai morrer no deserto. Deus não criou você para morrer no deserto desse mundo de pecado. Come o pão e bebe água. Cada noite eu tenho chamado pessoas para batizar aqui, e alguns estão na dúvida, estão com medo. Há pais que precisavam levar o filho para Deus e está na dúvida. Escuta aqui e olha para mim. Come o pão e bebe a água, porque é a única fonte que você tem para atravessar o deserto. Deus não quer que você morra no deserto. Esse mundo é um deserto. Você precisa comer o pão e beber a água, porque é com a força desse pão e dessa água que você vai atravessar o deserto da sua vida. Você vai enfrentar o deserto, e eu também. E a única maneira de atravessar o deserto é com a água e com o pão que Deus trouxe do céu para você. Eu estendo nessa noite o pão e a água para você, em nome de Jesus. Come o pão e bebe a água. Para muitos aqui o pão e a água diz assim: quem crer e for batizado será o quê? Salvo. E tem pessoas que querem ser salvos sem passar pelo batismo, sem crer no Senhor. Come o pão e bebe. Por quê, pastor? Por que comer o pão e beber a água, pastor? Sabe por quê? Porque essa vida é um deserto, e é só o pão e a água que poderá fazer com que você vença as batalhas do deserto. A Bíblia diz que Elias comeu o pão e bebeu água, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Sabe o que é Horebe? Horebe era um monte onde ele devia subir em cima do monte com Deus. Com a força daquela comida e daquela bebida ele caminhou até Horebe. E quando chegou no Horebe, que era para subir ao monte com Deus, sabe o que ele faz? Ele faz o que os seres humanos inventam. Ele entrou numa caverna. Mas Deus não mandou Elias entrar numa caverna e se esconder num buraco. Ele disse para Elias subir na montanha, mas Elias faz o quê? Ele entra numa caverna e se esconde dentro de uma caverna. Deus não mandou Elias ir para a caverna, Deus mandou ele subir ao monte com Deus. Sabe o que Deus quer para você? Que você esteja sobre o alto da vida, acima dos seus pecados, acima de suas batalhas. Ele quer que você seja vitorioso, Ele criou você para vencer.
chamou você para atravessar o deserto, mas Ele vai estar no alto do monte com você, porque Ele vai fazer você atravessar o deserto. Elias atravessa o deserto, e ao invés de subir na montanha, ele vai na caverna, numa escura caverna. Cavernas são lugares escuros, inóspitos. Deus não criou você para viver em cavernas. Elias vai para aquela caverna, e sabe o que ele faz? Ele entra na caverna e se esconde. Mas olha a beleza do Evangelho. Quem é que vem atrás de Elias? Aquele que está aí atrás de você, junto de você. Amém. Nunca abandona você. E quando ele chega, ele vai diante da porta da caverna e diz assim: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Deus não entra na caverna com Elias. Deus vai até a porta e diz: Elias, o que é que você faz aqui na caverna? Deus não criou seus filhos para andar na caverna, entrar na caverna. Caverna aqui é uma figura que eu estou usando de linguagem também. Quantos aqui entram por cavernas de pecados e destrói a sua felicidade? Comeu pão, bebeu água, pegou bastante força, mas ao invés de subir ao monte com Deus, entrou numa caverna e abandonou aquilo que Deus pediu. Cavernas de mentiras, cavernas de redes sociais. A rede social é uma bênção, porque através da rede social você está acessando o culto aqui nesta igreja, nesta noite. Mas ela pode ser uma caverna também, se alguém pela rede social se enveredar por um buraco do pecado, do tipo traição, através da rede social. Quantas famílias estão sendo destruídas porque alguém pela rede social começa a inventar uma outra história, uma outra família? Já viu isso? Cavernas. Cavernas profundas do pecado, quando alguém se envereda pela pornografia e destrói a felicidade. Posso fazer um ponto aqui, uma parada? Se tem uma coisa que destrói o casamento, a família e o cérebro, a mente, é a pornografia. Ainda bem que nesta igreja quem me ouve não usa e não usará. Quem tem propósito fica do lado de Deus. Amém. De que lado você vai ficar? Para que lado você vai pender? E eles ficaram em pé. E o que fizeram com eles? Jogaram dentro da fornalha. E quando os soldados jogaram aqueles 3 homens dentro da fornalha, os soldados caíram para trás, mortos por causa do calor da fornalha. Morreram os soldados. E o rei olha dentro daquela fornalha, e quando ele olha dentro daquela fornalha, quantas pessoas ele vê? Olha. Aquele que te sustenta em meio ao fogo que quer queimar a sua felicidade e seus sonhos. Amém. É Ele que te sustentou até aqui. Ele nunca abandonou você. Agora de que lado você vai ficar? Para quem você vai levar seus filhos? A quem você vai dedicar seus filhos? Quando o rei olhou lá dentro, tinha os 3 amigos de Daniel vivos, e um 4º homem, o Senhor Deus, aquele que trouxe o pão e a água para Elias. Aquele que desceu do céu com pão e água é o mesmo que vai no fogo para não deixar você queimar. Aquele que desceu do céu com pão e água para você, dizer: deixe o caminho, siga por ele. É o mesmo que sustenta você em meio ao terremoto, em meio ao vento. E depois de tudo isso, a Bíblia diz que Elias ouviu uma voz suave e um vento tranquilo. E aquela era a voz de Deus, que disse para Elias assim: volta para o teu caminho. Volta para o teu caminho. Volta. E é aqui que eu queria que você parasse de tudo que eu falei e gravasse somente esse ponto. Chamado de Deus para Elias: volta. Vem. Por que volta, Elias? Porque você tem que ungir a outras pessoas. Você sabe o que é ungir hoje? Ungir hoje é levar alguém ao batismo. Você foi chamado para ser batizado.
e para ungir outras pessoas, levar outras pessoas ao batismo. Volta! Você tem enfrentado batalhas na vida? Volta! Você tem enfrentado lutas na vida? Volta! Volta para Deus. Deixa de ser o teu Deus. Mas pastor, eu tenho enfrentado tantas lutas na minha vida. Eu tenho enfrentado tantas angústias. Quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, 15, eu fui a uma igreja adventista do sétimo dia assistir o culto. Depois daquele culto, a gente saiu em 4 pessoas da igreja, amigos. 4 amigos. O Marcelo, o João, a Cláudia e eu. O Marcelo, irmão da Cláudia. E eu e o João, amigos deles. A gente ia na igreja, assistindo o culto. E era uma noite de muito calor e a gente disse para os nossos pais que a gente ia tomar um sorvete. 14, 15 anos, não tinha perigo de andar na rua naqueles horários. A gente ia para casa a pé tomando sorvete. E quando a gente foi para casa a pé para tomar sorvete, na avenida em que a gente estava caminhando, na avenida Getúlio Vargas, próximo ao Hospital São José, havia uma sorveteria com sorvetes deliciosos, sorvetes do Zebrão. Quando a gente estava se aproximando da sorveteria para entrar na porta da sorveteria, um homem dirigindo um carro, ele estava bêbado, podre de bêbado. Ele perdeu a direção do carro e veio em cima de nós com aquele carro. E aquele carro veio a toda velocidade contra nós. E quando o carro veio, eu, o João e o Marcelo pulamos, mas a Cláudia não conseguiu pular e o carro passou em cima dela. Aonde a gente tinha ido? A igreja. O que a gente tinha feito de errado? Tomar sorvete. Tem algum erro? E por que aquilo aconteceu? Aquele carro desgovernado com um homem bêbado. Ele pulou do carro e fugiu. Nós tentamos agarrá-lo, mas ele fugiu. E ainda bem que a sorveteria era na frente do hospital. E alguém do hospital chamou outras pessoas e eles vieram tirar a garota debaixo do carro. Nossa amiga toda machucada, toda ensanguentada. E sabe o que a gente fez? A gente correu para o hospital com aquela garota e ela foi internada. E eles medicaram e atenderam ela. Os pais vieram, aquela agonia, aquela luta, aquela batalha. O que é que a gente tinha feito errado para passar por aquilo? Por que aquilo estava acontecendo? Coisa terrível, não é mesmo? E nós angustiados, até que naquela noite ela passou no hospital, no outro dia de manhã ela recebeu alta. E no outro dia de manhã, eu e o João, meu amigo, fomos à casa do Marcelo, da Cláudia e de seus pais, de Fernando e Raquel. E eu me lembro que a gente comprou um vaso de flores assim. A gente levou um vaso de flor para a nossa amiga que tinha sido acidentada para alegrá-la. E quando a gente chegou, eu e o João com um vaso de flor para levar para a nossa amiga, a gente visitou ela, estava na cama com muitas dores, sofria muita angústia, aquela dor que ela estava sentindo. E os pais, o Fernando e a Raquel, eles disseram assim: a gente vai levá-la para Curitiba, uma cidade maior. Lá vamos procurar mais recursos, ela deve ter algum outro problema. Eles moraram em Curitiba a vida inteira, fazia pouco tempo que estavam morando naquela minha cidade, de Joinville. E naquele dia de manhã, era mais ou menos umas 11 horas da manhã, quando eles arrumaram o carro direitinho, e a gente pegou o Fernando, o pai, Marcelo, o irmão, eu, o João, pegamos o colchão nas 4 pontas, assim, seguramos com bastante carinho, e a nossa amiga deitada no colchão, e a gente foi com aquele colchão, com todo cuidado, colocamos aquele colchão dentro do carro. O que a gente tinha feito de errado para passar por aquele momento tão difícil? Que angústia era aquela? E eles pegaram o carro e levaram ela para Curitiba. E quando chegou em Curitiba, os médicos atenderam, fizeram raio-x, começaram a ver o que estava acontecendo. Sabe o que tinha acontecido? Por que ela estava tantas dores, tanto sofrimento? Eram fraturas da bacia. E aí os médicos começaram a cuidar daquela garota, nossa amiga. Nós crescemos juntos. E os médicos começaram a cuidar, e por 3 meses ela ficou no hospital. 3 meses. No período de 3 meses ela passou por 13 cirurgias. Tamanho era o ferimento que tinha na sua bacia. Eu me lembro que a gente pegava o final de semana, eu e o João, íamos a Curitiba para visitar a nossa amiga. Os pais mudaram para Curitiba 3 meses, para atender a filha. Chegávamos no hospital, era interessante, chamava a atenção, porque suas pernas estavam amarradas por cabos de aço para fazer tração, para colocar no lugar. E os médicos fizeram cirurgias
muitas cirurgias, 13 cirurgias, 3 meses. E depois de 3 meses, sabe o que aconteceu? Depois de 3 meses, a Cláudia saiu, a gente chamava ela de Nana, ela saiu do hospital. E naquele dia que ela saiu do hospital, eles voltaram para casa em Joinville. Era perto do final de semana, e no domingo à noite, como ela tinha voltado, estava bem, curada, sabe o que a gente fez na igreja? Quando a gente alcança uma cura, a gente vai para a igreja fazer o quê? Agradecer. Foi um culto de gratidão, dando glória a Deus porque ela estava bem. Agora sabe quem é que pregou a palavra de Deus naquele dia, naquela noite, naquela festa para Deus? O pai dela, o Fernando. E ele fez um culto agradecendo a Deus porque a sua filha estava bem. Ele fez um culto glorioso. Foi o culto mais encantador que eu fui na minha vida. Sabe por quê? Ele pregou de coisas maravilhosas da palavra de Deus. Quer ver uma coisa maravilhosa da palavra de Deus que ele pregou? Ele disse assim: no céu não teremos cicatrizes. Só tem um que vai ter cicatriz no céu. Como é o nome dele? O teu Salvador. E ele pregou e falou de coisas maravilhosas. No céu não vamos ter cicatrizes. E ele disse: a Nana, a Cláudia, ela vai ter cicatriz para sempre. Marcas de seus problemas e lutas por causa do acidente. Cicatrizes são resultados de lutas. Cicatrizes são marcas que talvez você esteja sentindo e tendo na sua vida. Marcas de decepções, cicatrizes de decepções, marcas de tristezas. Quantos jovens, quantos meninos sofrem as marcas dos abusos de pais ou parentes maiores que abusaram e destruíram a vida daquela pessoa? Marcas que destroem a felicidade. Naquele dia, o Fernando pregava e dizia: não se pode com o gatinho, tá? Deixa ele. Naquele dia, o Fernando pregava e dizia assim: a Nana, ela vai ter cicatrizes e marcas para sempre. Mas ele dizia: no céu não teremos cicatrizes. Se nessa noite eu estou falando para alguém que tem uma marca profunda no seu coração, uma cicatriz emocional, porque alguém mexeu com você, alguém estragou a sua felicidade, alguém trouxe uma tragédia para a sua vida, deixa eu lhe dizer, é apenas uma marca. No céu Ele vai remover todas as marcas do seu coração. Amém. Talvez eu falo para alguém que tem uma marca física de um acidente. Eu tinha um amigo que sobreviveu porque Deus o livrou. O seu pai queimou o corpo inteiro com pedaços de cigarro aceso. Quando ele era bebê, seu pai tentava matá-lo. E eu me lembro que ele trabalhou comigo e ele tirava a camisa e dizia: olha o que meu pai fez comigo, furou todo o meu corpo com bitucas de cigarro. Esse garoto tem marcas e ele vai levar essa marca até ele se encontrar com Jesus. Porque no céu ninguém vai ter cicatriz, ninguém vai ter marca, só o Senhor. Naquele dia, aquele pai dizia: a Nana vai ter cicatriz, marcas. Naquele dia, ele chamou a Cláudia e ela veio à frente. Sabe como ela veio à frente? Arrastando uma das pernas, porque apesar de ter alcançado a cura, ficou aleijada de uma das pernas. Uma perna com defeito em relação à outra. E ela veio arrastando a sua perna, mas lá na frente ela dava graças a Deus porque estava viva. E sabe o que eles fizeram, os dois? Os dois começaram a cantar uma música e agradecer a Deus porque ela estava viva. Amém. Terça-feira, eles saíram para passear e me convidaram para ir passear para comemorar a vitória. A vitória. E lá o Fernando, a Raquel, o pai, a mãe, a filha e o filho convidaram os dois amigos, eu e o João, para ir passear com eles, festejar. Era o feriado. Naquele dia, a gente foi pedir para a mãe para ir passear, mas a mãe tinha outro compromisso e não deixou ir passear. Naquele dia, a gente foi pedir para a mãe para ir passear com eles. Era apenas um passeio, mas a mãe disse: não, não dá. O João não pôde, eu não pude. E eles foram passear mesmo assim. Lá no passeio, enquanto eles iam para o passeio, um homem dirigindo um caminhão perdeu o controle do caminhão e o caminhão passou em cima do carro do Fernando, da Raquel, do Marcelo e da Cláudia. Morreu a Cláudia. Morreu o pai.
Morreu a mãe. E só sobrou o irmão, que fraturou o crânio, a bacia, os braços e as pernas. E eu nunca mais pude ver o rosto da minha amiga e de seus pais. Por que aconteceu aquela tragédia? Posso lhe dizer? Tragédias não se explicam. Mas naquela noite na igreja ele disse assim: no céu não teremos cicatrizes. Eu me lembro um dia em que eu recebi dentro de uma igreja os caixões deles fechados, porque estavam completamente destruídos. Sabe o que o diabo quer? Fazer destruição. Mas eu me lembro como se fosse hoje aquele homem dizendo assim: um dia no céu não teremos cicatrizes. Quando ele vai limpar as cicatrizes? Quando ele aparecer nas nuvens do céu e transformar o teu corpo de um corpo corruptível em incorruptível. Quando ele aparecer nas nuvens do céu e abrir as sepulturas e os mortos em Cristo ressuscitar. Mas escuta aqui, olha para o pastor. Quando é que eu devo me entregar para Jesus? Quando é que eu devo aceitar o chamado de Jesus? Você pode ter marcas e cicatrizes, você pode ter desafios e tristezas. Esse mundo é um deserto. Então eu vim nessa noite dizer para você: come o pão, bebe a água. Querido pai, querida mãe, dá o pão e a água para o seu filho. Sela a vida do seu filho através do batismo. Come o pão e bebe a água. Sabe por quê? Porque esse mundo é um deserto. Agora deixa eu lhe dizer. Sabe para onde foi Elias? Depois do deserto, um redemoinho veio do céu e levou Elias. Para onde? No mesmo lugar onde Deus vai levar você. Amém. Quando Ele tirar todas as marcas da sua vida. Só que hoje Ele precisa começar a mexer com a sua vida. Você tem que permitir deixar Ele tocar no seu coração. Você tem que permitir deixar Ele fazer uma mudança na sua vida. E a mudança precisa acontecer hoje na sua vida. Você tem uma marca, Ele vai apagar. Você tem uma dor, Ele vai curar. Mas é hoje que você tem que dizer: eu estou aqui, Senhor. Eu preciso. É hoje que você tem que dizer para Ele: eu estou aqui, Senhor, e ouvir a voz do Senhor que diz assim: vem, porque eu quero te salvar. Alice vai cantar a última música agora. E eu quero fazer um desafio para você. Ontem à noite você veio aqui, nós oramos juntos. E hoje eu vou desafiar você a vir de novo. Talvez ontem à noite você não teve coragem de vir. E hoje eu vou desafiar você a vir pela primeira vez. Venha com aqueles que vieram ontem. Eu quero orar com você aqui na frente. Venha com aqueles que vieram ontem para a gente orar e pedir a Deus uma bênção sobre você. Enquanto a Alice vai cantar essa música, eu quero desafiar você. Você que precisa passar pelo batismo hoje, a dizer hoje: Senhor, eu aceito, eu ouço a tua voz e eu vou entregar a minha vida nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque um dia no céu eu não vou ter as marcas que eu tenho nessa vida. Mas é nessa vida que eu preciso tomar uma decisão do lado de Deus. Então eu quero fazer um desafio. Eu quero orar com você que precisa um dia ser batizado, rebatizado. Pastor, mas é a primeira vez que eu vim na igreja, é com você que eu quero orar. E ali você vai cantar essa música. Eu quero desafiar você a sair daí, vir aqui diante do altar do Senhor, para a gente orar diante da palavra de Deus e pedir uma bênção para um dia você ser batizado. Escuta a música. Você tem coragem de dizer: Deus, eu estou aqui. Eu quero essa bênção. Quem é o primeiro que vai levantar e vai vir aqui? Eu quero orar com você. Posso orar com você? Bem pertinho de você, pedindo a Deus uma bênção. Quem é o primeiro? Vem cá, dá um passo. Venha, caminhe. Diga para Deus: eu estou aqui, Senhor, eu preciso de uma bênção. Não tema, amém. Vem cá, cavalheiro. Fica aqui, pastor. Mais alguém? Há mais alguém? Vem. Não passo. Isso é uma oração para você. Pede para o teu amigo, para a tua amiga vir.
você. Traga seu filho. Quantos meninos e meninas precisam passar por batismo e estão nessa igreja? Deixa eu orar por você. Mais voltas tristes. Isso, caminha. Voltar pro frio gelado que destrói, me abandonar os braços de amor do Pai, por insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus. Eu posso. Vem de novo hoje. Escuta, caminha. Deus é para Deus. Roberto, Buda, recebe essas pessoas aí para mim. Sabe? Tudo que esse mundo tem para nos dar é angústia. A gente quer a felicidade. Mas o fim dele é angústia. A menos que a gente se apegue a Deus. Se a gente não se pegar a Deus, essa vida não vai ter sentido. Nenhum. Então faça a tua vida ter um novo sentido. Aconteça o que acontecer. Vento, tempestade, fogo. Deixa ter um novo sentido na tua vida. Volta para o caminho. Unge. Eu chamei vocês aqui. E eu sei que não é fácil. Eu sei que é uma batalha para você vir aqui. Tem gente louca de vontade de vir, mas não tem coragem de romper com os preconceitos. Rompa. Rompa. Não tenha medo. Rompa com os preconceitos, sabe por quê? Porque Deus tem uma vida muito melhor para você. Deus tem nada muito maior para você. Quando jogaram os amigos de Daniel no fogo, o Senhor sustentou. Quanta fornalha o diabo já colocou você, e quanto Deus segurou você e protegeu você. Então fica do lado dele. Eu faço um desafio. Amanhã à noite tem batismo. Na sexta também. Pastor, mas eu tenho que me arrumar um pouco mais. Não se arruma muito. Deixa Deus te arrumar. Faça para Deus. Quem crê e for batizado será o quê? Não é isso que vocês e eu queremos. Então, quanto tempo vamos esperar? Faça para Deus. Vamos orar? Posso orar? Ninguém mais precisa vir? Ninguém mais precisa dar um passo e receber uma bênção através dessa oração? Haveria mais alguém? Ninguém mais precisa. Posso orar só por eles? Ah, pastor, a oração não vai me atingir? Vai. Mas dá um passo. Vai ser bom para você. Ó, olha para trás, Roberto. Olha aí. Quanta gente. Isso, Roberto, Uda. Olha aí, quantos amigos. Louvado seja Deus. Amém. Pastor Levi, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está nessa igreja nessa noite. Amém. Ele está na nossa vida, no nosso coração. Agora faz para Deus que toda a tua vida está em você. Depois da morte não adianta mais nada. Sela a tua vida com Deus no resto da vida. Desafio você. Pastor, não te assusta. Esse é o caminho. Não tem outro. É isso. Anda por eles. É a sua vez. Meninos, meninas, até quando vão esperar? Ah, pastor, vou esperar quando vier o meu tio. Deixa o teu tio para lá. Pastor, é quando vier o meu parente lá da Bahia. Deixa ele na Bahia. Quem é que tem que estar no teu batismo? Quem?
Deus e quem mais? E você? Deus e você. Não, meu tio, meu cunhado. Deixa o tio e o cunhado descansando lá. Quem tem que estar no teu batismo é você e Deus. E nessa semana, você vai ter 2 amigos do seu batismo. O pastor Cidar e o pastor Jesús. Que tal? Vamos? É uma noite especial para você. Eu tenho que arrumar algumas coisas. Claro, faz e continua arrumando. Não, só quando tiver tudo pronto, nunca vai estar pronto. Começa por Deus. Vamos orar? Depois da minha oração, vocês vão passar pelo Roberto e pela um deles, vão cumprimentar você em meu lugar. E você vai dizer: Roberto, é amanhã o meu batismo, é sexta-feira. Nossa, pastor, o senhor está ousado. Eu estou. Esse é o caminho da salvação. Vamos orar? Feche os olhos. Obrigado, Senhor. Essa é uma noite de poder aqui nessa igreja. Amém. O teu poder está descendo sobre cada um de nós. Amém. Nós precisamos de um milagre em nossa vida. E o maior de todos os milagres, Senhor Deus, é a nossa salvação. Salva-nos para o teu reino. Amém. Abraça cada uma dessas pessoas em teus braços. Põe no coraçãozinho desses meninos, meninas, desses homens e mulheres a certeza de que esse é o único caminho, que eles devem passar por esse caminho. Amém. Porque quem for por esse caminho, quem crer e for batizado, será salvo. Amém. Há uma garantia, há uma certeza, há uma paz de espírito, Senhor. E um dia viveremos num lugar onde não teremos mais marcas e cicatrizes que machucam a cada dia. Abraça cada um em teus braços. Salva-nos para o teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom que nós podemos estar com você aqui, estudando a palavra de Deus através da rede social. Venha conosco na próxima noite. Vai ser uma bênção ter você junto com toda essa igreja estudando a palavra de Deus. Busque a salvação em Jesus. Que Deus te abençoe. Sim, por ti.